vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este baita livro chamado Ser ou Não Ser, do autor Luciano Alves Meira. O Luciano não é um autor iniciante, ele já tem outros livros publicados, e aqui na contracapa do livro nós ficamos sabendo também que, além de escritor, ele é palestrante, professor e especialista em desenvolvimento do potencial humano. Aliás, esse desenvolvimento do potencial humano é o tema principal aqui deste livro, e durante a leitura do livro nós ficamos sabendo que a grande área de especialidade dele é a literatura, né? Então ele é uma pessoa das letras, enfim, e que trabalha hoje em dia então com desenvolvimento pessoal. Esse livro aqui é bem interessante e ele pode funcionar de diversas formas diferentes. Ele pode funcionar para você como um livro de filosofia, como um livro simples de autoajuda e também como uma distopia sobre um futuro não muito distante. Se eu não me engano, ele projeta essa história para o ano 2070. E esse é um futuro que ele vislumbra a partir daquilo que é facilmente observável por todos nós, né, nos dias de hoje, que é aquela questão do grande aumento do vazio existencial, que inclusive é muito mais fácil de ser observado dentre os jovens, isso é uma coisa crescente, e também as questões ambientais, que ele vai chamar inclusive de rupturas ambientais. Mas então, este é um livro que funciona no limiar entre a ficção, por conta, né, desta abertura do livro aqui, que dá conta dessa coisa mais distópica, e também a não ficção. Então veja bem, o autor usa a ficção para tratar de temas filosóficos, humanos, científicos e espirituais. Então perceba que este aqui é um livro até um pouco complicado de explicar, mas deu tudo muito certo. Veja bem, no âmbito da distopia, o autor vai misturar literatura com ciências. Inclusive, o personagem principal dessa parte distópica aqui do livro se chama Hamlet. E ele é um astronauta que se vê então absolutamente sozinho logo após um acidente que ocorreu quando da chegada dessa tripulação a Marte. Então ele está ali numa situação desesperadora, de absoluta solidão e de incerteza. Afinal de contas, ele não sabe se alguém será capaz de resgatá-lo ou não. Estando nosso amigo Hamlet perdido lá em Marte, o que vai acontecer? Ele vai passar por um processo de autoanálise, seguido ali também por diversas transformações, afinal de contas ele vai ter que se virar sozinho ali naquela situação, e você tem junto a isso também uma questão de análise das escolhas da humanidade. Então é um momento em que ele se vê absolutamente sozinho, isolado do restante da humanidade. Ele vai fazer o quê? Vai utilizar seu tempo, né, para filosofar. Enquanto isso, a partir desse isolamento total, nós temos ali um personagem dedicado ao seu autodesenvolvimento. Então veja bem, o autor parte dessa discussão para atingir o foco do livro, que seria ali então o desenvolvimento integral do potencial humano, veja bem. Se é que isso é possível, né? O autor vai mostrando aqui pra gente que sim, isso é possível, inclusive cada um de nós está a caminho disso. Esse seria ali o grande propósito do ser humano. E esse livro traz diversas citações da literatura, inclusive ele vai citar bastante aqui, além de Shakespeare, também Einstein e também o Yuval Harari, né? O autor do Sapiens, que é um livro que já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o link lá embaixo para vocês darem uma olhadinha. Mas então o autor deste livro discute algumas conclusões às quais o Harari chega naquele livro e vai então mostrando sua versão dos fatos, digamos assim. Então, o Sapiens é um livro de macrohistória. Esse aqui não chega a tanto, mas ele vai, para chegar, né, para atingir a história da evolução da consciência humana, ele acaba passando pela história da humanidade também. Então essa breve história da humanidade aparece aqui no livro mais com o intuito de mostrar para o leitor como foi que nós chegamos ao atual estado de coisas. E em meio a tudo isso aqui nesse livro, o autor vai apontar para a gente também como a educação com letra maiúscula falhou. Então este provavelmente é o capítulo do qual eu mais gostei aqui no livro. É um capítulo em que ele vai voltar lá para a Renascença. Aqui, ó, o capítulo começa na página 120 e é intitulado A Beleza Salvará o Mundo. Uma frasezinha de Dostoiévski, inclusive. Mas então, ele volta lá para o Renascimento para mostrar para o leitor que uma educação efetiva teria como eixo principal o autodesenvolvimento individual.
ou seja, o autoconhecimento, certo? Então, quando o autor volta lá para o Renascimento, ele está mostrando para o leitor que diversos daqueles valores, né, do Renascimento se perderam ao longo do caminho. Então, ele acredita que uma retomada desses valores, principalmente no que tange a arte, seria importante para uma nova educação nos dias de hoje, combinada com essa questão também do autoconhecimento. Então ele acha que esse foco no autoconhecimento de cada um dos alunos é o que poderia salvar as gerações futuras. Achei isso tudo bem interessante. E outra questão bastante interessante levantada aqui neste livro também é, na verdade, uma retomada de um esquema dos estágios da consciência humana criados por um psicólogo americano chamado Clare Graves. Então esse esquema teria esse formato de espiral, então cada um dos seres humanos passam por todas essas etapas, né? São 8 etapas, se eu não me engano, de níveis de consciência, mas em geral, né, se a gente levar em consideração a história da evolução da humanidade, nós vamos ver ali que cada geração tem uma característica mais fixa em uma dessas etapas. E ali nós vamos ter, por exemplo, que as duas primeiras etapas, né, do comecinho ali do cone, seria ali uma fase pré-pessoal. Então, na primeira fase da vida do homem, né, nós temos ali o estágio bege, que é o impulsivo e arcaico. Depois você tem o eu animista e maniqueísta. Aí esse terceiro estágio, que é o vermelho, seria o do eu poderoso e insensível. Depois você atinge o azul, que seria o eu estável e fundamentalista. Finalmente o laranja, o eu racional e utilitarista. E o nível verde, que seria ali o eu sensível e relativista. Para finalmente você atingir o transpessoal, são mais duas etapas, seria ali o amarelo, o holístico integrador. E finalmente a última etapa, que seria o eu testemunha e amoroso. Então o que acontece? Ele vai mostrando pra gente que esta geração que aí está meio que presa ali na área verde, né, do eu sensível e relativista. Na página 176 ele vai dizer o seguinte, ó: o verde ama a proximidade por ser sensível e deseja cuidar de todos, das minorias, dos oprimidos, da natureza. Daí a contradição que se estabelece em sua forma exacerbada, que segrega os não verdes, os insensíveis. Então nós vemos aí no dia a dia, né, que a grande massa de jovens hoje em dia está meio que presa nessa área verde. Voltando ali um pouquinho para a página 111, ele diz o seguinte, ó: o verde é um período de transição, ainda bem, né? Todavia, nossa identidade permanece parcial. Não saboreamos ainda a unidade do ser. E é essa incompletude que nos lança a persistente experiência da angústia. Olha que interessante. Embora nós nos identifiquemos no estágio verde com a empatia pelo próximo e o amor pela natureza, vislumbrando a unidade como algo além de uma bela metáfora poética, ainda há uma trave em nossos olhos, algumas resistências que só poderão ser superadas com o auxílio metódico e perseverante da meditação transcendental. Isso segundo o autor, né? Enquanto isso, é a guerra. Aí ele continua. O que os níveis da espiral, entre o bege, lá o comecinho da espiral, e o verde têm em comum é a sua horizontalidade. O que significa dizer que as pessoas passando por ele só se identificam com quem está no mesmo estágio. Olha só. É por essa razão que se perfilam na ideia intransigente de sua própria visão do mundo contra os valores esposados pelas pessoas cuja mentalidade se encontra nos demais níveis. E aí ele continua, ó. Graças à internet, estamos testemunhando essa guerra cultural de forma mais intensa, a cada post, a cada posicionamento político, a cada movimento da mídia. E essa guerra entre valores existe até mesmo dentro da alma de uma mesma pessoa, já que todos atravessamos nossas metanoias pessoais entre os memes, né? Cada uma dessas etapas ele vai chamar de meme. E é isso, né? Enquanto o ser humano estiver preso nesse estágio verde, né, que ele acha que é o perfeito, do cuidado com o outro, do respeito aos direitos humanos, à ecologia e tudo mais, segregando quem ainda discorda ou quem está em alguma outra etapa, ele não consegue passar para o próximo estágio, né, que é o da visão sistêmica, da compreensão do todo. Ele até coloca aqui no esqueminha que a patologia desse estágio amarelo, né, que seria o próximo, é o de priorizar a contemplação sobre a ação por compreender que tudo tem seu tempo. Isso só vem com a maturidade. Não tem jeito. Olha, este é um livro interessantíssimo, escrito numa linguagem bastante acessível,
O autor realmente pega o leitor pela mão e te mostra essas formas de pensar, essas formas de, não vou dizer pular, mas passar com mais tranquilidade por cada uma dessas etapas, atingir ali o que ele vai chamar de desenvolvimento integral do potencial humano. Ele fala bastante de espiritualidade, sim, ele comenta sobre os benefícios da meditação, por exemplo, mas assim, tudo de forma extremamente respeitosa. Então ele não dá preferência a nenhuma religião nem nada do tipo, ele só mostra que o indivíduo precisa se autodesenvolver em meio a todas as vicissitudes da vida. Então, é aquilo que eu disse para vocês, em diversos momentos este aqui vai funcionar como um livro de autoajuda. É aquele tipo de leitura que vai te dando diversas ideias, né, de como se aprimorar realmente, mas é aquilo, né? Esse livro só vai funcionar realmente se ao fechá-lo você colocar aí em prática alguma dessas ideias, certo? Eu achei muito interessante essa leitura, né? Em diversos momentos ali eu me peguei concordando, em outros discordando do autor, mas eu acho que é isso. Essa coisa de só ler autores com os quais a gente concorda 100% acaba fazendo com que a gente fique muito confortávelzinho na nossa zona de conforto, com todas aquelas ideias pré-concebidas mesmo, né? Enfim. É um livro bem bacana para dar uma chacoalhada aí em diversas coisas que você pensa a respeito das atualidades, certo? Vale muito a pena a leitura desse livro. Eu vou deixar todos os links lá embaixo na descrição desse vídeo para onde vocês podem encontrar o Ser ou Não Ser. E vou deixar também um link muito interessante para uma entrevista com o autor. Vale a pena assistir aquele vídeo, gente. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.